Boa noite a todos, aos antigos frequentadores, aos novos. Hoje, como indica o título, vamos falar sobre a República de Platão. Este que é, quiçá, o maior livro de toda a história da filosofia. Ele certamente é o livro mais famoso do Platão. É o livro em que está o famoso mito da caverna, que eu acho que para qualquer pessoa, para a pessoa que menos sabe de filosofia, é isso que ela vai saber, né, sobre. Então, é um livro que é grande para um diálogo platônico, tem aqui suas 400, 500 páginas, e, por conseguinte, aborda diversos temas diferentes. Nessa apresentação vou tentar pegar pelo menos o tema principal para abordar. Então, primeiro, como eu disse, 400 páginas. Para um livro de filosofia, talvez isso não seja tão grande, né? Livros hoje em dia têm esse tamanho maior. Só que a estrutura dos diálogos de Platão, como o nome próprio já diz, não é um livro normal. É um diálogo, é um teatro, é uma encenação de uma conversa entre Sócrates, que para quem não sabe, né, foi o mestre, o professor de Platão e o primeiro filósofo, né? Sócrates não escreveu nenhum livro, nós conhecemos a filosofia de Sócrates através de Platão, que nos seus diálogos iniciais, nos seus primeiros diálogos, quando ele era mais jovem, quando o pensamento dele estava menos desenvolvido, escreveu esses diálogos com Sócrates como personagem principal, justamente para tentar expor qual era a filosofia de seu mestre. Posteriormente, ele foi desenvolvendo seu pensamento e ele continuou usando Sócrates como personagem principal, porém agora expondo a sua filosofia, colocando pontos mais novos. E a República já é um livro em que o pensamento de Platão, né, considera-se que já está maduro. É um diálogo. Esses diálogos iniciais, que eram curtos, às vezes eles têm 20 páginas, 30 páginas, eles sempre terminavam em aporia. A aporia é o famoso... Você conversa e não chega a lugar nenhum. Aí o nome do diálogo é tipo sobre a coragem, eles ficavam conversando sobre... No final, não descobriam nada sobre o que era verdade, terminava, cada um ia para... Eles inventavam, né? Era uma peça, cada um inventava ali uma desculpa e ia para casa. E qual é a forma em que eles conversam sobre filosofia? Eles usam esse método, né, chamado maiêutica, que é justamente o filósofo vai lá e conversa com seu interlocutor e vai fazendo perguntas, e vai exigindo que o interlocutor assinta, né, concorde com o que ele vai falando, e ele tenta ir desenvolvendo esse pensamento para não simplesmente dar uma resposta, né, o que é a coragem, daí você simplesmente vai lá, faz um discurso e vai embora. Faz um discurso bonito, né, e vai embora. Não, você pergunta para a pessoa, tem algum input de volta, né, dela, a outra pessoa vai certas vezes questionar, não, mas eu acho que eu discordo disso, eu discordo daquilo, e então as pessoas vão construindo um pensamento, né, vão chegando em conjunto ao que seria a verdade, né. Então, nesse diálogo, é claro, não começa diferente. O início dele é justamente Platão descendo junto com um amigo até uma cidade próxima ali de Atenas, onde vai estar tendo um festival. Eles vão lá, tem um festival, e na saída, quando ele está voltando para Atenas, alguns jovens vêm e abordam Sócrates. E já abordam falando: Sócrates, pare aí. Não venha fugir de nós dessa vez. Você pensa, bom, não, porque nós queremos, você não pode sair aqui, você que quase nunca vem a essas bandas, você vai ter que agora vir à minha casa e conversar conosco, coisa que você quase nunca faz, não é? E então o Sócrates, já meio cansado, né, talvez querendo ir para casa,
já fala assim, não, mas não é bem isso que eu... Não, hoje não, dá aquele jeitinho. Tenta dar aquele jeitinho. Os jovens respondem, não, o que pode vocês dois contra nós que somos 4? O que você fará caso nós não quisermos deixar você sair? Aí Sócrates responde, bom, eu posso tentar convencê-los. Então os jovens respondem de novo, bom, e o que você fará se nós não quisermos ouvir o que você está dizendo? Se nós simplesmente fecharmos os ouvidos? Sócrates, né, desconversa, fala, bom, vou ter que seguir vocês então. E nisso eles vão até a casa de Céfalo, que é o pai de um deles. E aí eu conto essa história justamente para ver como o fato de ser um diálogo não é uma mera escolha estilística, assim. É uma escolha que permite com que a própria cena que esteja ocorrendo comunique o que é a filosofia de Platão, de Sócrates. O que é justamente uma característica que foi perdida nos livros modernos, né? Quando você só fala com um discurso lógico, assim, qual é o seu pensamento, você perde, às vezes, essa fineza da própria realidade, da própria interação, você perde essa riqueza que tem no texto poético, né? No texto literário. Você perde as múltiplas interpretações sobre o mesmo fato, que, estou falando isso porque vai ser importante mais no futuro. Mas, enfim, eles vão até a casa de Céfalo, e Céfalo já é um cara velho, e ele vai lá, conversa com Sócrates, e Sócrates pergunta para ele, então, Céfalo, você que já é uma pessoa assim, mais velha, como anda a sua velhice, né? Como é viver, né? Já com vários anos nas costas? E o Céfalo responde, olha, eu estou muito bem, na verdade, eu acho que é o melhor momento da minha vida, não só porque eu tenho dinheiro, né? Eu tenho recursos, mas também porque na minha juventude era como se tivesse um monstro dentro de mim que estava sempre com fome, sempre queria comer mais e mais e mais, e queria mais coisas, que desejava e nunca se saciava. E hoje parece que esse monstro foi dormir e não me incomoda mais. Eu me sinto muito mais livre disso. E ele vai continuando e fala, bom, e também eu acredito que eu vivi bem a minha juventude, que eu fui uma pessoa justa, assim, que eu paguei todas as minhas dívidas. Aí o Sócrates vai lá e pergunta, tá, mas você diz que é isso a justiça? Que é pagar as suas dívidas? Como você tem certeza que você foi uma pessoa justa? E fala, não, porque, veja bem, pagar as suas dívidas. Se eu empresto, eventualmente, uma arma para um amigo meu, ou melhor, eu pego emprestado a arma de um amigo, e, eventualmente, um tempo depois, esse amigo vai lá, eu vejo que ele entra na minha casa, assim, ensandecido, porque alguém fez alguma coisa com ele, não sei o quê, está fora do seu bom juízo, e vai lá e pede de volta essa minha arma, e diz que quer matar alguém. Você devolveria? É justo devolver a arma para essa pessoa que está fora do seu juízo, para esse amigo? Você não poderia, talvez, até causar mal para esse amigo devolvendo essa arma, se depois ele vier a ser preso e se arrepender depois do que fez? O justo não seria, então, não devolver a arma? Aí, nisso, o Céfalo já olha assim, bom, vocês aí que são mais jovens, continuem com essa conversa, eu quero aproveitar aqui minha velhice, já disse, estou vivendo-a muito bem, se levanta e vai embora. Nisso, o filho dele, que é o Polemarco, ele fala, bom, eu agora então sou o herdeiro do argumento do meu pai, vou continuar defendendo. Não, veja bem, Sócrates, não é bem pagar as suas dívidas. Na verdade, eu acho que a justiça é isso mesmo, porque como diz Simônides, que é um poeta, ele diz que a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Portanto, não seria devido dar a arma para esse amigo que está fora do juízo. Então, o argumento ele se mantém. Então,
Aí o Sócrates pergunta, né? Ok, mas o que é devido, então, a cada um? O que é isso, né? Aí eles vão lá, vão conversando mais um pouco. Então, ok, beleza, eu tenho que fazer o bem para o meu amigo. Então, naquele caso, devolver a arma para ele não seria fazer o bem. Então, beleza, tem que fazer bem aos amigos. E aos inimigos, o que eu devo? Bom, parece que aos inimigos eu devo, então, o mal, né? Você vai fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. O que, inclusive, é uma afirmação que muito tempo depois será até uma base, né, da interpretação de ciência política do Carl Schmitt. Né? Então, fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Ok. Daí o Sócrates olha assim. Tá, mas... Então, isso é a justiça, certo? Certo, isso é a justiça. E a justiça é algo bom, não é? Sim, a justiça é algo bom. Ok, então, se a justiça é algo bom, ou melhor, vamos lá. Se eu tenho ali a marcenaria, ou melhor, eu cuido do gado, eu sou bom em tocar o gado. Cuidar do gado visa, essa atividade ali de vaqueiro, visa o quê? Visa o bem do gado, visa o gado crescer bem, crescer bonito, não é? Então, a atividade de vaqueiro promove o bem do gado. Então, a atividade, se a justiça é algo bom, como eu, agindo através da justiça, vou fazer algo mal, se a justiça é um bem? Então, se eu estou fazendo mal a um inimigo através da justiça, é uma contradição. Como eu vou fazer o mal a partir do bem? Então, bom, ok. Então, eu não vou fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Eu vou fazer o bem aos amigos e aos inimigos. Nisso consiste a justiça. Aí, eis que chega Trasímaco, que é, como eu disse, uma peça, ele é o vilão principal da história. E ele fala assim, não, Sócrates, pare com essa bobajada. Pare de... Não me venha com essa de que o bem é o mais justo, ou o mais útil, ou mais não sei o quê. Não me venha com esse papo de justiça, com esses seus sofismas, porque eu sei o que é justiça. E a justiça é a vantagem do mais forte. E aí ele faz assim um mega discurso, e daí já quer se levantar e já quer ir embora também. Aí o Sócrates fala, não, calma aí. Fica aqui. E continua, eu não entendi o que você disse. Então Sócrates começa a perguntar. Ok, do que é essa vantagem do mais forte? Você está me dizendo então que se nosso amigo Léo aqui, que é o mais bombado daqui, ele é o mais justo de todos aqui, que ele consegue quebrar todo mundo na porrada. Aí fala, não. Claramente eu não estou falando de força física, estou falando da força de conseguir comandar os outros homens, de impor a sua vontade. Ou seja, a força política, né? Ok. Então, a justiça, então, é algo que o governante exerce. O governante lá, como o cara mais forte, consegue impor a sua vontade aos outros, e isso seria a justiça. Então, o Sócrates fala, tá, mas eu não falei antes que, por exemplo, quando eu cuido do gado, né, o vaqueiro ali, o pastor com as suas ovelhas, do que consiste a atividade do pastor? É cuidar bem das suas ovelhas, não é? Então, como alguém, por meio da atividade de pastor, consegue fazer mal às ovelhas? A atividade do pastor não é fazer bem a si mesmo, é fazer o bem ao objeto da sua arte. Então, se a justiça é a vantagem do mais forte, ou seja, se a justiça é a vantagem do governante, mas como pode se o governar é uma arte, então o governar visa o bem do governado e não do governador. Nenhuma arte visa o bem de si mesmo, e sim o bem da arte do objeto do qual essa arte diz respeito. Então, o Trasímaco faz algumas respostas, vai aquele bate e volta, mas eventualmente Trasímaco se cansa dessa linha de argumento, acho que está ficando mal para ele, talvez, e começa a falar, não, então se justiça é isso aí que você está dizendo, se justiça é fazer o bem às outras pessoas, então eu não quero mais saber dela. Então, na verdade, vocês só estão falando isso de justiça
Porque na sociedade em que nós vivemos, as pessoas acham que é bom ser justo. E se você diz abertamente que você é injusto no meio da sociedade, as pessoas vão te esculachar, vão te excluir. Então, só que todo mundo sabe, no fundo, que a injustiça é boa. Porque eu posso lá, eu consigo roubar algo, eu consigo uma promoção, eu consigo ter mais bens materiais, mais prazeres, vou conseguir fazer a minha vontade. E a justiça só é boa em sua aparência, porque aí ninguém vem me incomodar. A melhor coisa que tem é fazer o mal sem sofrer as consequências desse mal, sem sofrer as consequências que a sociedade impõe. E nisso vem a alegoria, né, a história, né, o mito do Anel de Giges, que é justamente isso. Esse cara, que ele era um ninguém, só que vai lá e consegue achar um anel que torna ele invisível. E com esse poder, ou seja, como a sociedade não consegue mais ver o que ele está fazendo, ele, com esse anel, vai lá, rouba a mulher do rei, mata o rei, torna-se o ditador ali do lugar onde ele está, e basicamente vive bem, né? Ou pode roubar o que quiser sem ser punido, e coisa do tipo. Nisso, eles conversam um pouco mais, eventualmente o Trasímaco realmente não aguenta conversar com Sócrates e vai embora. Só que aí eles ficam com isso, né? Mesmo o Trasímaco indo embora, os outros amigos que estão, né, ali junto a Sócrates vão perguntar, não, mas não faz sentido então o que ele disse? Eles vão lá e até reforçam os argumentos do Trasímaco. E então, ao final deste primeiro livro, né, surge o motivo, né, o tema principal do livro A República, que é a justiça. E o livro inteiro vai ser esse esforço de Sócrates para defender que a justiça é boa, todo mundo deve segui-la, não só em aparência, mas em materialidade, deve realmente ser uma pessoa justa. E mesmo que todo mundo prejudique ele, né, contra tudo e contra todos, mesmo sofrendo injustiças por ser uma pessoa justa, ainda assim valeria a pena ter essa virtude. E como ele tenta resolver, né, esse problema? Como ele dá essa resposta? Ele fala, bem, assim como quando você vai estudar alguma coisa, né, ou assim como você vai ler um texto, bom, é mais fácil você ler se as palavras estão bem grandes do que se as palavras estão pequenas. Às vezes, imagina que tem um texto assim lá longe com letras pequenas e o mesmo texto aqui com letras maiores. Quando você olha lá para o texto pequeno, talvez você consiga entender uma letra ou outra, algo do tipo, mas não consegue decifrar o que é. Agora, quando você lê o texto grande, entende o que está escrito, e você volta a olhar para o texto pequeno, você até consegue reconhecer quais são as palavras. Depois de saber o que está escrito, você consegue identificar ali quais são as letras, né? Ele fala, bem, então, com qualquer objeto é assim, é mais fácil identificar algo num objeto maior do que num objeto menor. Então ele fala, para dizer então qual é a justiça no homem, o que é essa justiça, nós precisamos então primeiro ver qual é a justiça na sociedade. Na polis, na politeia, que é o nome em grego desse diálogo. Então, ele vai começar, né, a construção de qual é o estado ideal, qual é a polis, como seria uma polis ideal. E aqui as coisas até ficam um pouco divertidas, né? Porque ele vai comentar sobre diversas coisas. Ele começa a falar, bom, primeiro nós temos que ter pessoas que trabalham, beleza? Nós temos que ter pessoas que comercializam, né? Nós precisamos ter pessoas que defendem, né, a cidade contra agressores externos. E nós temos que ter também algum governante, né, que vai organizar tudo isso. E tá, como é que deve ser? Bom, a gente vai querer fazer guerra? Bom, porque a guerra é só uma busca assim, externa, né? O
que a gente precisa são, na verdade, é a segurança da própria polis. Então, nós precisamos de guardiões, né? Precisamos de soldados capacitados para defender essa cidade e todo o aparato ali econômico também necessário para manufaturar armas, para comida e tudo isso. Por quê? Porque, veja bem, se uma pessoa só ela tem que plantar a própria comida, ela tem que se proteger e fazer tudo mais, fazer roupas, fazer tudo, fazer, olha, diversão, né? Fazer música para alegrar os convivas no churrasco. Se uma pessoa precisa fazer tudo isso, ela vai fazer tudo isso mal. Então, nós precisamos de cada pessoa desenvolvendo uma tarefa diferente na polis. Então, a tarefa que é a mais importante, que garante, ou pelo menos a princípio, a sobrevivência da polis, que são os guardiões, eles precisam focar só nisso. Eles vão ser só guardiões. E as outras pessoas vão sustentá-los, né? Então começa, beleza, como vai ser o treinamento desses guardiões? Bom, eles têm que treinar o físico deles. Eles têm que ser fortes, têm que fazer ginástica. E essa ginástica, daí ele já coloca, não é uma academia que ele vai fazer só para a beleza estética do corpo. Não, ele tem que conseguir efetivamente ser forte e ter um bom condicionamento físico. Esse já é um dos mini argumentos que Platão faz, que antecipa muito aí a questão dos bodybuilders, né? Outra coisa que ele vai falar é que, beleza, mas não adianta só os caras serem fortes, os caras serem hábeis. Quando chega no momento do combate, o cara precisa também conseguir enfrentar. Do que adianta você ser super forte, mas ser um marica, né? Você fugir de tudo. Então ele precisa ter uma vontade, né? A gente tem que treinar a vontade dele. E como nós treinaríamos a vontade dele, por exemplo, se ele tiver medo da morte? Se ele for muito apegado às coisas materiais, à cervejinha no fim de semana, coisa assim. Não, nós temos que ensiná-lo que a morte não é algo ruim. Que é muito melhor você morrer defendendo a cidade do que fugir e deixar com que os seus irmãos, né, morram. Então nós precisamos, não é só um treinamento físico, nós temos que ensinar valores, certos valores, temos que fazer com que esses guardiões acreditem em certas coisas. E sejam desapegados dos bens materiais. Então ele vai falar que esses governantes, esses guardiões, eles, primeira coisa, não vai ter propriedade privada entre os guardiões. Todas as outras pessoas da polis vão sustentar eles não vão precisar se preocupar com isso. Mas nós também não podemos dar a possibilidade deles acabarem ficando muito gananciosos por ter essa condição de ter bens. E, então, esses guardiões não vão ter bens, vão ter uma propriedade comunal, vão treinar, vão precisar incutir os valores nessas pessoas. Aí ele começa nessa parte mais pedagógica. Ok, como nós fazemos com que eles acreditem no heroísmo, acreditem nessas virtudes? Bom, aí ele vai e começa a falar sobre o que é... Ele começa a falar sobre os objetos que são a educação na época dos gregos, né? Hoje em dia nós pensamos em educação muito na escola, uma coisa assim. Na época os gregos não existia todas essas matérias, né? Os gregos aprendiam principalmente através da poesia e do teatro e das artes em geral. Para eles, você ir ao teatro, você fazer essas coisas é parte da sua educação. As crianças faziam isso, elas brincavam, né? Faziam jogos e ouviam os aedos, os rapisodos declararem poesias. Então, Platão se debruça nesse tema. Ok, se tiver uma poesia dramática, por exemplo, um teatro, e esses meus guardiões praticarem o teatro, se um deles for obrigado a interpretar um personagem que é covarde, por que eu faria o meu guardião interpretar alguém que é covarde? Porque a arte da interpretação, quanto melhor você interpretar, melhor, não é? Então, por que eu vou ensinar ele a ser um bom covarde na aparência, se eu não quero que ele seja covarde na realidade? Por que eu quero que ele ouça pessoas sendo covardes, sendo maldosas, sendo traiçoeiras, sendo gananciosas?
Isso, eu não tenho que dar esses exemplos para os meus guardiões. Então, a primeira coisa, uma das coisas que ele vai banir nessa república que ele está mentalmente construído, são as tragédias, que é a tragédia, esse tipo de teatro, né, na Grécia Antiga, que o nome é autoexplicativo, né? Sempre acontece, alguém acaba fazendo algo ruim e isso sofre as consequências no final. Então, nós não vamos ter isso. Vamos ter o quê? Vamos ter só pessoas que são... Vamos ter só pessoas, só exemplos bons, só exemplos virtuosos. Daí ele vai se debruçando muito sobre isso, ele vai falando dos deuses. Na época tinham várias histórias dos deuses fazendo coisas ruins. Deuses traindo, Zeus traindo a mulher e todas aquelas coisas. E ele vai basicamente banir tudo isso, ele até pede desculpas a Homero, que basicamente a Ilíada inteira seria censurada, ou quase tudo. Ou mesmo na Ilíada você tem o Aquiles, que beleza, é um grande herói, só que ele vai lá e a história começa porque ele se deixa levar pela ira. Olha que absurdo. Como é que o Aquiles é um herói e ao mesmo tempo se deixa levar pela ira, cai nesses pecados, né? Nesses vícios? Então, resumindo, ele dá 4 pontos principais do porquê não se deve ter arte, né? Ter certos tipos de arte nesse estado. Um deles é a imitação, ou seja, o que eu comentei, não tem por que você imitar alguém mal. Junto a isso, você tem essa desqualificação do artista. Nisso aqui é interessante trazer o diálogo Ion, que é um outro diálogo mais curto, mas em que o Sócrates fala com um poeta, um rapsodo, um cara que declama Homero, e esse cara justamente ele é arrogante, ele fala, não, o poeta é a maior de todas as profissões, porque ele consegue falar sobre tudo. Veja Homero fala desde guerra, até como cozinhar, até como governar uma cidade, como lutar, ele fala sobre todos esses temas. Então, por consequência, o poeta, ele sabe tudo isso. O poeta vai ser o melhor estrategista, o poeta vai ser o melhor guerreiro, o poeta vai ser o melhor cozinheiro, mas no diálogo Ion, justamente Sócrates mostra o contrário, que não, tudo sobre o que os poetas falam é só uma imitação, não é nada, eles não falam da verdade, eles só falam da aparência da verdade, que é um tema muito caro a Platão. Então nisso tem o sentimento. Além disso, então, eles não falam sobre as coisas em si, eles falam sobre a imitação, então isso seria algo ruim. E você tem o sentimentalismo, que é justamente Bom, o que a arte faz, né? Ela te move, né? Você vê depois um filme triste, você fica triste. Só que se eu quero que o meu guerreiro ele controle as suas emoções para não fugir, por exemplo, a virtude é você controlar as suas emoções, não você deixar a arte se levar por elas. Então esse sentimentalismo da arte seria algo ruim. Você está incentivando a pessoa a ser muito sensível, né, ao ambiente externo. É um ponto bem estoico, né? E o último ponto é que ele fala que a poesia, no final das contas, ela se opõe à filosofia. Porque na fala dela, ela é toda contraditória. Ela fala uma coisa, depois fala outra. Ela não é precisa nos seus termos. E dá para entender um pouco Platão nesse momento. Até porque os sofistas, né, na época, tão odiados por Sócrates e por Platão, eles justamente se usavam, né, de alguns trechos, de alguns poemas, de algumas coisas assim. E eles aprenderam, né, a gramática com essas obras poéticas, só que usam ela para o mal, né, para mentir, para enganar, para serem tiranos e, quem sabe, dominar a polis, né. E aí vocês ouvem, né, vocês ouviram isso tudo? Vou fazer um breve parênteses agora. Inclusive eu nem falei do que é o mais polêmico, que na parte da propriedade coletiva, isso vale também para as mulheres e para os filhos. Os guardiões não vão cuidar, não sabem quem são os próprios filhos, eles cuidam de todo mundo em conjunto. Aí vocês podem estar ouvindo tudo isso e pensando, bom, então Platão, no final das contas, ele é meio idiota, né? Porque, isso aí claramente não faz sentido, isso claramente não vai funcionar. Mas aí eu falo, bom,
ele falou que a arte é ruim, né? Que o teatro é ruim, né? Que tudo isso é ruim. Mas que livro é esse mesmo? Qual é o gênero desse livro? Ele é um diálogo. Ele é uma peça. Durante esse diálogo, no começo você tem ali toda aquela parte dos jovens quase que ameaçando, né, de uma forma brincando, né, mas ameaçando o Sócrates. Você tem o Céfalo de saco cheio levantando, você tem o Trasímaco brigando e sendo quase como um animal selvagem, querendo refutar e ficando bravo com Sócrates. Você tem, posteriormente, o próprio Sócrates contando mitos. O Anel de Giges não é um mito. No final, posteriormente, vai ter o mito da caverna, tem o mito das almas. Então, se ele é tão contra esse método artístico, esse método poético, por que ele está escrevendo em diálogo? Né? Por que ele está fazendo isso? E a resposta é justamente o que eu comentei antes, que o livro poético, ele te dá essa abertura. Numa história, você tem múltiplas interpretações do que está acontecendo ali. Então, e é daí que vem a riqueza desse livro, e é por isso que talvez ele seja o maior livro da filosofia, porque ele não se fecha num pensamento, numa visão única que pode ser refutada, coisa assim. Ele tenta só mostrar a realidade. Ele não se visa ser um sistema fechado. Ele visa indicar certas coisas através dessas ideias para fazer as pessoas conseguirem chegar mais perto da realidade, entendê-la melhor. Por isso, da maiêutica, você não vai só jogar o argumento em cima da pessoa, você vai querer que ela mesma chegue até a verdade, que tenha um entendimento real da realidade. Mas continuando sobre o último ponto da construção dessa república, né? É que no próprio livro eles falam, né, Sócrates, é muito difícil fazer um Estado assim, como é que você vai conseguir fazer isso? Eles falam, vai ter a nobre mentira. Mentir, a princípio, é ruim, mas vamos fazê-la de uma forma nobre dessa vez. E nós vamos contar uma mentira, ou duas, né? Uma mentira para eles. Vamos falar assim, vocês todos são filhos da Mãe Terra, e que gera vocês, e na Terra tem o quê? Bom, na Terra tem ouro, tem prata, né, minerais, tem ferro, tem bronze. Então, como vocês são feitos de terra, em alguns de vocês vai ter um pouco de ouro, outros vai ter um pouco de prata, outros um pouco de bronze. E todos vocês são irmãos, todos vocês, mas mesmo sendo irmãos, mesmo vindo do mesmo lugar, cada um tem alguma característica diferente. Então, cada um tem um tipo de alma. As almas de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Quem são os guardiões, né? Afinal de contas? Bom, o guardião ele tem que aprender várias coisas, né? Ele tem que ser uma pessoa forte fisicamente, tem que ser uma pessoa que consiga aprender ali tudo, que consiga, além só de defender a polis, ele precisa saber governar aquilo tudo, ele precisa saber educar, ele precisa saber filosofar, ele precisa saber a verdade para bem gerir a polis. Como você consegue gerir algo com base na falsidade? Você precisa gerir algo com base na realidade, na verdade. E por isso, qual é a arte de chegar à verdade? A filosofia. Logo, os reis desse lugar, os governantes, precisam também ser filósofos. E a filosofia, como a arte mais elevada, ela só pode ser exercida por pessoas que têm uma alma de ouro, não é? Depois desses reis, filósofos, desses governantes, vocês precisam de pessoas que não precisam saber tudo a arte de governar, mas que talvez precisam ser especialmente bons no combate. Mas precisam estar próximos também, precisam ter coragem no mínimo. Esses são as pessoas com alma de prata. E depois você tem o resto das pessoas que vai manufaturar as almas, que vai ter as armas, que vai ter a comida e tudo mais, que vão ser as pessoas com alma de bronze e alma de ferro, meio em conjunto. Então, contaremos essa mentira. E essa é a nossa república. Bom, mas então temos os reis filósofos, os guerreiros e os trabalhadores. Bom, mas por que a gente construiu essa república mesmo?
Justiça, né? Bom, quais são as virtudes? Tem a justiça, né? Mas tem a sabedoria, a coragem e a temperança. Onde estão as virtudes aqui? Antes da gente partir direto para a justiça, vamos pegar outras virtudes e ver onde elas estão dentro dessa república. Sabedoria. A sabedoria não é justamente os reis filósofos que precisam dela? As pessoas com alma de ouro? Porque elas precisam saber gerir todo o resto. Sim, a virtude principal deles é a sabedoria. Para os guerreiros, qual é a principal virtude que você necessita no combate? Como já falamos aqui. Bom, é a coragem. Então a coragem é a virtude dos guerreiros. A temperança, né? O controlar os seus apetites, controlar os seus instintos, não se deixar levar. Ela é a virtude de quem? Bom, o trabalhador precisa, imaginam, você trabalhando na roça antes de Cristo, você precisa acordar cedo, você precisa manter, né, saber ali as estações do ano, você precisa ir lá fazer a colheita. Se você, para todo mundo que trabalha, né, sabe como é difícil acordar de manhã, ter que fazer tudo isso. Você não pode chegar bêbado no trabalho, né? Você não pode fazer essas coisas todas. Ou então você precisa de alguma virtude de temperança, de controlar esses instintos, esse teu instinto de ficar na cama dormindo, de ficar, de comer mais do que deve, não guardar para o inverno, né? Na época eles precisavam disso. Então, bom, os trabalhadores precisam de temperança. Mas, e os guerreiros? Eles também precisam se esforçar de alguma forma, né? Eles precisam fazer academia, eles precisam fazer tudo aquilo, eles precisam comer bem, não podem comer porcaria. Bom, eles também precisam de temperança. E, bom, os reis filósofos nem se fala, né? Eles que são os mais importantes, né? O pilar mais importante da cidade, eles também precisam de temperança. Então, no final, a temperança é uma virtude que abrange as três classes. Muito bem, nós sabemos onde está a coragem, a sabedoria e a temperança. Onde está a justiça? A justiça justiça é o quê? É a justa medida, não é? É dar a cada um que lhe é devido. Então a justiça é justamente a harmonia entre todas essas classes, a harmonia entre todas essas pessoas. Quem deve trabalhar? Bom, o trabalhador deve trabalhar. Quem deve defender? O guerreiro deve defender. Quem deve mandar é o rei. A justiça, então, é justamente dar esse cargo para cada um deles, por exemplo. É cada um entender, a justiça é cada um entender qual é o seu local, o que é devido a você e o que você deve aos outros. As pessoas que estão mais embaixo devem respeito aos governantes, os governantes devem se esforçar para fazer o bem para os seus súditos, né? E coisa assim. Aqui, desse lado, do lado das virtudes, a justiça é esse equilíbrio entre as diferentes virtudes. Então, a gente pensa a justiça muito indo direto para a parte penal, né? Mas como é que a justiça é dentro de você, né? Justiça é o juízo, né? Saber julgar certas coisas, né? Então, numa determinada hora, eu preciso usar mais a minha coragem, usar mais a minha temperança ou usar mais a minha sabedoria. Eu acho que todos nós temos exemplos assim na mente de que você foi lá, estava meio ávido para fazer alguma coisa, a sua razão, assim, meio que você achou que aquilo era uma má ideia, só que você foi lá e fez. E se ferrou no final, por exemplo. Mas tem exemplo contrário, que racionalmente você olhava aquilo, parecia que tinha que fazer uma coisa, mas você sentia algo errado, assim, tipo, acho que não é bem isso, acho que é outra coisa. E você foi lá e por meio dessa sua intuição, talvez por essa sua coragem, né? Você foi lá e fez algo bom, né? Então, em que momentos desses você teve que usar a sua sabedoria? Em que momentos você teve que usar a sua coragem? Bom, você precisa da justiça para equilibrar todas essas coisas. E onde está isso no ser humano, né? Bom, mas é assim mesmo no ser humano, né? É assim mesmo que funciona? É, né? Por exemplo, porque aí surge uma pergunta, né? Sócrates ele fala muito em diversos diálogos sobre a alma, né? A alma, a princípio, é algo uno, né? Ele fala, mas realmente tem essas partes dentro de si mesmo?
dentro de você mesmo? Ele vai falar que, bom, sim, a razão é uma parte da sua alma, né? Que está na cabeça, que é análoga à cabeça. O ventre é da onde vêm os seus apetites. Quando você sente fome, você sente aqui. Quando você sente prazeres sexuais, você sente aqui. As vontades vêm do ventre, são os apetites. E no peito você tem a animosidade, né? O coração, a força física, né? O coração do guerreiro, o leão, toda essa coisa, que é a animosidade. Quando você se sente corajoso, né? Você estufa o peito, você se sente pronto para tudo. Quando você está acovardado, você se encolhe, não é? Então, e os exemplos que eu até citei antes, né? A pessoa é uma só, não é? Mas não tem vezes que você entra em conflito com você mesmo, né? Você, como eu citei os exemplos antes, né? Você tem vontade de comer algo, mas você sabe que não deve. E coisa assim. Então essas três coisas realmente são separadas. Parece que nós realmente temos essas três partes dentro de nós. E o viver bem, viver de forma virtuosa, é justamente conseguir controlar todas essas partes. Então, ok, encontramos a justiça no homem, né? Encontramos a justiça na polis. Mas vamos esmiuçar um pouco mais isso. Porque essa república, afinal de contas, não existe, né? Ela é meio impossível, mesmo eles concordam que é bem difícil mantê-la, se for possível fazê-la, né? Instituí-la. Mas então, como ela decai? Então, por que não é possível ter essa estrutura, né? Por que não é possível manter essa república? A república ele chama, depois de determinada parte do livro, ele vai chamá-la de aristocracia. Pode se chamar de aristocracia, que também é uma monarquia, porque um deles vai ser, Sócrates fala que um deles vai ser o rei, ou governo dos reis filósofos, essa coisa toda. Como ela decai? Aí ele fala, bom, pensa num Estado. Bom, ele está sendo bem gerido, ele é muito bom, as pessoas trabalham, não é um paraíso na Terra, porque as pessoas têm que trabalhar, têm que se esforçar ainda, mas está todo mundo bem, vivendo em paz e harmonia. O que pode perturbar isso? Bom, talvez uma guerra, algo externo. E daí o que acontece, né, com essa guerra? Bom, as pessoas vão ter que focar mais nos exércitos, né? Vai ter que construir um exército maior, tem que, se esforçar para encontrar mais pessoas, minerar algumas almas de prata para formar esse exército. E o exército vai tomar uma proeminência, né? Vai crescer, né? Vai inflar. E depois, se você ganhar essa guerra, né? O que acontece? Bom, teu exército vai estar maior. Essa animosidade, né, dos guerreiros vai estar talvez descontrolada. Você vai conseguir voltar a ter os guerreiros, os soldados, eles vão querer continuar, voltar para a paz, ou eles se apaixonaram pela guerra? A aristocracia, quando você perde a virtude da sabedoria, que é saber a medida, né, que é saber onde aplicar certas coisas, né, você passa a descredibilizar a sabedoria e se focar mais na honra, né, nos feitos de guerra, na coragem. E nisso a aristocracia cai para o que Platão chama de timocracia. Timos é peito, ou seja, justamente essa ditadura militar, esse governo dos guerreiros, que não se importam mais com o bem absoluto da cidade, se importam mais com as suas honras de guerra e tudo mais. E ok, aí depois disso o que acontece? Você tem lá uma Esparta da vida, ou você tem a nobreza no período medieval. Como caiu a nobreza, por exemplo, no medievo europeu? Sim, mas quem veio depois deles, por exemplo? Veio a burguesia, né? A burguesia é o trabalhador, é uma parte do trabalhador, né, um pouco mais elevada, né? O que
acontecia muito nessa época, por exemplo? Você tinha lá essa classe burguesa que tinha conseguido muito mais recursos do que os próprios nobres tinham antigamente. E aí você vai lá, beleza, a princípio todo mundo tem que respeitar o nobre, ele está acima do burguês. Só que ele vai lá, o nobre está morando num castelo, desconfortável, né? Já meio vazio, assim, sem muitos recursos. Ele só tem ali trigo, que é plantado ali, enquanto chega ali uma pessoa de fora, um mercador que mora agora num palácio, mora num lugar bem maior. Ele olha ali pro aristocrata e qual é a sua moral, né? Qual é a sua moral aqui? E aí, e com dinheiro não vem só isso, com dinheiro vem poder. Ok, você tem a sua honra, você tem essas coisas todas, mas e se eu contratar um exército para te derrotar? Do que vai servir essa sua coragem? Então, na realidade, né, o que nós vemos? Justamente a queda desse espírito, dessas pessoas que se importam com a honra, e vai para pessoas que se importam com dinheiro, que subiram ao poder por causa do dinheiro. São os oligarcas. São justamente esses empresários, né? Esses empresários, assim, né? Esses burgueses. Esses burgueses, mas eles ainda têm alguma virtude, né? Eles são temperantes, eles conseguiram, né, gerar a riqueza deles, eles trabalharam muito por isso. Agora, e o filho do burguês? Todo mundo, acho que essa de todos os pontos é o mais visível, né, que nós conseguimos viver nos dias de hoje. Talvez alguém aí conheça alguma pessoa, ou pelo menos a história de alguma pessoa, de um filho de um rico, de um herdeiro, de uma coisa assim. Qual é o estereótipo, né? Como um herdeiro se comporta? Normalmente ele é um encostado, ele só aproveita do dinheiro do pai e não faz nada. E gasta todo o dinheiro do pai com jogos, com bebida, no jogo do tigrinho, alguma coisa assim. E então, o que é esse filho? O que é esse herdeiro? É um cara que não consegue controlar os apetites, gasta toda a riqueza com os seus apetites e não consegue ganhar, né, mais nenhuma. É a pessoa que não tem mais a temperança. E o que é isso? Bom, é a democracia. Então, Platão vai lá e fala, então quando você não tem mais temperança, o que acontece, né, na cidade? Você tem esses vários grupos, né? Você tem esses vários desejos, os desejos das pessoas estão soltos. Eles vão buscar não mais viver uma vida boa, uma vida virtuosa, mas vão buscar as coisas da terra, vão buscar saciar os seus desejos. Só que o desejo nunca é realmente saciado, esses desejos do baixo ventre, seus apetites, você sempre sente fome depois, você sempre sente mais um desejo. E desejos diferentes, são várias pessoas diferentes. Então a democracia é como se fosse esse monstro com várias cabeças. Cada um quer uma coisa e elas se brigam para conseguir. Você pensa numa carcaça e um monte de hienas em volta. As hienas querem comer aquilo, elas empurram a outra para ir lá comer da carcaça. Então essa democracia é o desgoverno total. Aqui já não há mais nenhuma virtude. Aí se perguntam, ok? Mas esse é o fundo do poço, então, né? Nós não temos mais nenhuma virtude de novo. Né? A justiça já saiu bem lá em cima, junto com a sabedoria. Depois foi embora a coragem, depois foi embora a temperança. Mas o ser humano tem essa característica, né? Pelo menos Platão via isso, que sempre existe um degrau mais baixo. Aqui, na democracia, as pessoas querem... Muitos dos desejos das pessoas é comer, né? É transar, é alguma coisa assim. São coisas que... Ok, todos os animais têm esses desejos, né? Mas agora, se o seu desejo é matar, é roubar, é o mal pelo mal, é o sede de poder, existem desejos melhores e desejos piores, né? Então, o último degrau é a tirania. É quando uma pessoa, um demagogo, né? O pedagogo, né? Pedagogo é, beleza, uma pessoa que ensina, mas o nome pedagogo é a pessoa que carrega a criança, porque eles levavam as crianças da escola, da casa dos pais até a escola, e depois traziam elas de volta. Esse é o primeiro pedagogo.
O demagogo é o cara que movimenta, né? Que consegue, que guia o povo. Só que vai guiar para o bem? Não, vai guiar para os próprios interesses. O tirano, ele é o tal do governante de Trasímaco, lá atrás. É o cara que não governa pelo bem do governado, e sim para o seu próprio bem. E nesse sentido, ele sempre vai buscar saciar os próprios apetites. Ele não tem mais esse controle. E nós vemos, né, na vida real, assim, às vezes, se nós pegarmos a biografia, por exemplo, de vários ditadores, bom, dá um trabalho, né? Ser um ditador, né? Conquistar um país, controlar politicamente um país. Então, alguém poderia até dizer que há uma certa virtude, né, que os ditadores exercem, né? Eles são fortes. Você vai ver a vida de alguns ditadores, ela é muito regrada, eles acordam cedo, eles comem sempre a mesma coisa, eles não são tão afetados, às vezes, né, por esses prazeres tão mundanos, né? Só que aí você vai ver, e ao mesmo tempo, eles são genocidas, eles mandam matar, eles torturam, eles regozijam no sofrimento. Ou seja, eles estão escravos de desejos muito mais perversos, né? E isso você vê, né? Se for pegar a biografia de Stalin, de alguns ditadores assim, você vê alguns traços desses. Então esse é o fundo do poço, que é, se você for parar para pensar, a inversão total da república. Na república você tem um monarca, você tem um rei filósofo que manda sobre os outros para o bem deles. Na tirania você também tem um governante único, mas ele só faz o mal, né, a todos. E assim é como Platão tenta mostrar esse mal do Trasímaco, aonde vai levar, né, aonde vai levar essa ideia de que a justiça é inútil, né? E a principal coisa que tem que se notar, que eu tentei deixar claro na apresentação, é essa visão esse método que Platão usa para entender a realidade. Na época você tinha a poesia, né? A poesia é justamente você usar palavras, né? Você tenta representar o mundo, tenta representar as coisas. Depois disso, quando você vem os pré-socráticos, eles que saberemos mais, né, daqui posteriormente, né? Mas quando você tem os pré-socráticos, muitos deles vão falar e tentam explicar a realidade a partir de certas coisas também. A realidade é o fogo, o mundo é feito de fogo, o mundo é feito de água, o mundo é feito de ar. Eles usam essas imagens. Platão, ele entende o poder que essas imagens têm, que a analogia tem, de explicar a realidade, só que ele elabora tudo isso, e por isso o livro também é tão grande, que ele constrói todo esse edifício da analogia, da harmonia entre essas diversas esferas, entre as potências da alma, a razão, os apetites, a animosidade, as virtudes correspondentes, as partes do corpo e o governo da cidade. Ele explica ali justamente a queda dos governos, né? Ele poderia ter parado por ali, ele já disse o que era a justiça, mas ele quis desenvolver ainda mais, mostrar a justiça, mostrar as virtudes do que acontece, né, quando você vai perdendo cada uma delas, e também dar exemplos, né, na vida, né, exemplos pessoais de como aquilo é verdade, tanto na polis quanto na vida das pessoas. Então aqui é um desenho 1600 e século 17, alguma coisa assim, mas não é um para um, né, do que Platão pensava, mas aqui ele tenta ilustrar essas várias coisas. Então aqui na cabeça nós temos a cabeça, que é a parte de ouro. A cabeça é a sabedoria. A cabeça simboliza a razão. Abaixo você tem o peito. O peito é de prata.
O peito é onde vem a animosidade e é onde deve estar e é onde vem a coragem. Em cima também é os 6 filósofos. Aqui embaixo é os timocratas. Aqui no ventre, né, você tem o bronze, que são os apetites, que é onde deve estar a sua temperança, que são os trabalhadores. O seu estômago trabalha, né? Talvez um dos órgãos que mais trabalha no corpo, que mais tem uma função propriamente só para isso. E abaixo, aqui o desenhista coloca as pernas como parte do bronze, do peito, parte do ferro também. E aqui, bom, essa analogia das almas de ouro não é uma invenção de Platão. Na verdade, é uma invenção, quer dizer, na verdade foi primeiro relatada por Hesíodo, que Hesíodo é o primeiro poeta, junto com Homero, da Grécia Antiga, lá de 1000, né? Século, sei lá, 8º antes de Cristo, que ele já conta esse mito das almas, né? Que antes você tinha uma era de homens de ouro, depois uma de prata, depois uma de bronze. E também, na Bíblia, você tem no livro de Daniel, no Antigo Testamento, Daniel 2, você tem esse sonho de Nabucodonosor, sobre essa estátua, que ele vê essa estátua cuja cabeça é feita de ouro, o peito é feito de prata, as pernas são feitas parte de ferro, parte de bronze, e os pés são feitos de barro. Ele tem até aqui, o desenho se incorporou isso aqui no Daniel. E aqui ao lado também nós temos a representação desses governos. Você teria o governo integral, você tem o leão, que simboliza o governo timocrata, que pode significar o governo timocrata, né? O leão é seria o governo da coragem, nesse sentido. Mas o leão é um animal selvagem, né? Ele não tem a razão. Aqui embaixo ele coloca um urso, que até ele está pouco assustador, né? Mas esse urso seria o governo oligárquico, né? Ali ele coloca uma besta de várias cabeças, que é justamente o governo democrático, que é justamente a analogia que Platão usa. E embaixo você tem sempre algo pior. Aqui você tem uma besta com 10 chifres, que seria o governo tirânico. Então, esse livro, esse é o esquema, né, desse livro. E eu falei aqui algumas coisas das quais eles falam. No livro eles dão muito mais exemplos sobre cada uma dessas mudanças. Uma coisa engraçada que ele fala, inclusive, na queda da aristocracia para a timocracia, ele fala, pense no filho, né, o filho do rei filósofo. Às vezes ele está lá, porque esse rei filósofo, ele governa porque ele deve governar, porque esse é o dever dele, mas ele não governa por prazer, ele não tem desejo de mandar nas pessoas. Então, de certa forma, ele pode até ser visto como um fraco por algumas pessoas, né? Imagina ele lá, beleza, de dia ele vai lá, trabalha, só que de noite ele vai lá e começa a estudar, contempla poesia e tudo mais. Alguém pode olhar assim, às vezes a mulher vai olhar, vai achar que ele é um frouxo, alguma coisa assim. E nisso a mulher vai lá e reclama com o filho, né? Putz, esse teu pai aí é um marica, não sei o quê, ele fica só viajando, ele não... Ele poderia ir lá e ser mais alto no Senado, mas olha que ele é o último, ele é o menos... A voz dele é que é a menos ouvida dentro dessa aristocracia. Aí o filho vai lá, se revolta, bom, então preciso de reconhecimento, né, junto aos outros homens. E não da sabedoria e ficar contemplando a verdade. Esse é um outro exemplo que Platão efetivamente dá no livro. Então essa é a importância, né? E isso é porque o livro é tão rico. Ele não nos dá meramente um sistema filosófico fechado. Ele nos dá toda uma estrutura de pensamento alegórica, metafórica, na qual nós sempre podemos voltar, nós sempre podemos descobrir algo a mais, concordando ou discordando. Como eu disse, Carl Schmitt ele não pensa ele faz ciência política, ele fala da luta pelo poder, ele constrói toda
uma ciência política baseada na força, baseada na decisão suprema do líder, do cara que decide a sessão. Mas, não obstante, onde está o fundamento dele? O fundamento dele está aqui, neste livro, em Trasímaco. Concordando ou discordando, né? Como um cara que eu esqueci quem é, mas ele falou, né? Que toda a filosofia, nesse caso até outras ciências, como ciência política, são apenas notas de rodapé a Platão. E essa é a importância desse livro. É isso. Perguntas? O Colosso é o símbolo da monarquia, então, da aristocracia. Porque ele tinha um urso, o Colosso é a aristocracia. Sim, podemos ver assim. Aristo, essa palavra, tem alguma coisa a ver com cabeça? Aristos é... Excelência, né? É excelência. São os melhores. Não tem a ver com cabeça necessariamente. Mas a aristocracia é o governo da cabeça, a democracia é o governo do peito, da animosidade, e a democracia é o governo do ventre. Supõe-se que, tendo a sabedoria, você tem todos os outros, né? Mas já numa visão... Platão de vez em quando fala, né? Que a sabedoria é a única virtude, né? Que todas as outras são incluídas nele, né? Já numa visão um pouco mais... Mesmo cristã, né? Posterior, vai dizer que você pode ter sabedoria que tiver, se você não conseguir aplicar ela, né? Na sua temperança, coisa assim, também não vai adiantar. Você não pode ser um homem só com cabeça, né? Sem as pernas e sem o peito. Então, sim, nesse sentido, o Colosso, né, que é bem uma visão integral, né? Você precisa de todas essas partes. Se você é um homem sem pernas, né, você é um homem mutilado, né? E por que a república? Por que o nome? A república, para Platão, o ideal é a aristocracia. A república é no sentido da sociedade. A república veio a dizer outra coisa. O nome original em grego é politeia, né? Politeia é justamente a polis, é a cidade. Entendi. A primeira tradução, creio eu, da república foi de Cícero. E Cícero gostava muito da república romana, né? Então ele traduz cidade como república. República é res, que é coisa pública, né? Então que é a cidade. Só posteriormente que foi construída, tipo, a república precisa de um parlamento, não sei o quê, blá blá blá. Isso é uma visão posterior. Até a República Romana é bem diferente da república que a gente tem hoje em dia. Na parte que ele fala sobre os guerreiros e as regras que ele deveria ter sobre eles, o que eles podem fazer ou não, a parte principalmente da arte, ele coloca isso só para os guerreiros ou a sociedade como um todo não deveria ter tipo, a arte errada? Assim dizer? Cada um precisa ter um determinado tipo de arte. Ele não responde exatamente essa pergunta, até onde eu me lembro, mas ele certamente é um pouco mais laxista quanto às pessoas de bronze, né, aos trabalhadores e coisa assim. Tanto que esse comunismo ali dele, né, não ter propriedade privada, é só para os governantes, não é para os trabalhadores. Continuaria tendo uma economia ali embaixo. Então, por analogia, talvez se controlasse alguma coisa. Ele efetivamente fala que os poetas têm que ser expulsos da cidade, só que certamente tem alguma tolerância um pouco maior ali na arte pro povo. Eu não sei se na época tinha isso, mas até depois você vai ter em várias sociedades, principalmente sociedades militares e religiosas, onde você vai ter esse tipo de restrição. Então, tipo, membros de uma determinada ordem de cavalaria, eles não podem consumir tais tipos de arte, ou não podem frequentar tais lugares, meio que por essa ideia, de não contaminar eles com coisas mudantes. Para você ver como... Todo o grau de pobreza que se teria em ordem de cavalaria católica. Para você ver como tem coisa, né? Ali. Aquela passagem da oligarquia para a democracia. Como isso... Nem todos leram Platão, né? Nem todas as pessoas, posteriormente de Platão, leram Platão. Mas para você ver como essas ideias se aplicam realmente na realidade. Né? Mesmo nessa questão da arte, até para questões mais visíveis, como na passagem da oligarquia para a democracia. O que é isso? Bom, é a passagem do governo dos empresários, talvez dos burgueses, para o governo do povo.
e nós não vimos isso efetivamente quando teve o surgimento do comunismo, por exemplo, ou da própria Revolução Francesa, não era o povo se revoltando contra uma elite, né? Acho que primeiro pela... A classe de bronze, porque ele fala que necessariamente só ia ter sustento físico e coisa nesse sentido para a classe de prata. Mas a classe de bronze, ele fala especificamente que, por exemplo, um ferreiro não poderia receber mais que outro ferreiro porque eles havia algum tipo de conflito, certo? Ele fala alguma coisa nesse sentido? Não chega nesse... Eles recebiam apenas sustento físico e eles não tinham direito à propriedade privada? A classe de bronze e ferro. A de bronze e ferro, que são os trabalhadores, tem propriedade privada. Quem não tem é a de ouro e prata, que são os filósofos e os guerreiros. Os trabalhadores continuam sua vida mais ou menos normal ali, plebeia. E como é que funciona o salário dentro disso daí? Tipo, não para a classe de prata, mas para a classe de ouro, bronze e ferro. Presumivelmente funciona como já funcionava na época de Platão, que o povo... Já existiam comerciantes, já existia uma economia, já existia moeda, já existia tudo isso. Ele não se foca nessa questão, talvez justamente porque ele não está se propondo a descrever qual é uma república efetivamente real, mas ele está se preocupando em ver o que é a justiça. Ele está se preocupando em usar essa república imaginária para descobrir qual é a virtude dentro do homem, dentro do próprio homem. Por isso que ele fala que não precisa se ater a esses pontos. Mas uma coisa... Os próprios interlocutores de Platão às vezes revoltam um pouco, como de Sócrates, às vezes revoltam um pouco com isso, né? Eles perguntam, mas parece muito chata essa cidade aí que você está escrevendo, porque o cara não tem nenhum dinheiro a mais, não tem nada a mais, assim, não tem música, você está banindo os poetas, o que as pessoas vão fazer, né? Se quiserem saber uma resposta um pouco mais específica, está lá no livro, né? Grande discussão, no fim das contas, é o trasímico. Porque no início do livro, depois... Essa parada do diálogo tem a parte de que as definições inicialmente não estão todas postas, certo? Então eu posso falar uma coisa e as minhas definições estão desalinhadas com as tuas. Sim. E, inicialmente é o que acontece com o Trasímaco. Sim. O Sócrates até fala que o Trasímaco está mudando as definições, mas ele não está explicitamente dizendo que a ideia dele está mudando. Só que o Trasímaco, no fim ele começa com uma ideia muito errada, mas no fim das contas ele chega na conclusão de que aqui o injusto tem vantagens pessoais. Assim, tipo, ele pode ser o injusto é mais feliz, certo? E depois disso daí, todas as conclusões que Sócrates toma são erradas a respeito da justiça e da injustiça, tirando de que cada um deve ser justo. Tipo, ele diz que a justiça, todo mundo deve ser justo e que você vai ser mais feliz sendo justo. Mas não é o que se comprova depois quando ele trata dos diferentes tipos de governo a partir do desaparecimento. Não, é o que acontece, porque ele fala que o tirano, no final ele fala, o tirano é o mais infeliz de todas as pessoas. Porque ele é a pessoa que ele está sempre... Primeiro, ele é uma pessoa que é perversa, mas ele é uma pessoa que é desordenada dentro dela e por isso desordena toda a sociedade. Só causa o mal a todas as pessoas que tem em volta. Ele não vai conseguir ter nenhum afeto, nenhuma pessoa que ama ele realmente, porque ele é uma pessoa má. Ele não tem nenhum afeto, ele é escravo de todas as paixões, ele não é uma pessoa una, ele não manda em si mesmo. Cada hora tem um desejo diferente dele mandando. Uma hora ele vai lá, beleza, se sente, talvez possa sentir o maior do mundo, olha como eu sou forte, quando ele vai dormir, só que daí logo depois ele se irrita. Você acha que uma pessoa que é realmente feliz, ela vai se irritar toda hora? Ela vai ter surtos e vai mandar matar todo mundo? Ela vai ser uma pessoa como Calígula, que vai lá e fica toda hora se irritando com as pessoas em volta, mata qualquer um por falar qualquer coisa. Ele é uma pessoa que tem poder, mas por quanto tempo ele vai ter poder? Ele só tem poder na medida que força isso para as outras pessoas. É um peso gigante que tem dentro dele. E, no final das contas todas, ele também não... Só fica pulando de desejo em desejo. Ele não tem nenhuma unidade do ser dentro dele mesmo. Como ele pode ficar satisfeito, né? Mas, sim, ele tem toda uma parte na conclusão da República em que ele aborda
essa tristeza, né? Seria miserável a vida do tirano, como também se vê que é miserável a vida da polis governada por um tirano. Né? Eu acho que... Podemos continuar isso depois. Mais alguém? Eu queria saber se a visão sobre poética de Platão ela é muito distante do que Aristóteles vai escrever depois, no sentido de que, por exemplo, você falou sobre que ele é a favor de banir poetas, por exemplo. E Aristóteles depois vai escrever na Poética que a tragédia seria, tipo, como você colocou aí, que acontecem coisas ruins e desgraças, só que seria essa coisa acontecendo na vida de homens bons, homens virtuosos, e a comédia seria os eventos ruins acontecendo na vida dos homens não virtuosos. Então, tipo, o Platão já tinha alguma parte disso premeditada ali? Tipo, ele fala mais sobre isso em algum outro diálogo? Ou o Aristóteles inovou muito? Eu queria entender melhor. É uma pergunta bem mais difícil, né? É um escopo grande. Mas tem várias... Como pode se perceber, né? Bom, os livros do próprio Aristóteles não são mais nesse formato de diálogo. Aristóteles é muito mais direto e muito mais sistemático nas coisas que ele expõe. Então, tu vê, o próprio livro que é A Política de Aristóteles, que eu acho que tem o mesmo nome da República, isso é uma tradução. A Política de Aristóteles é um livro bem diferente da República. Ele aborda muito mais questões do que seriam de ciência política, efetivamente. Ele fala de questões, entre aspas, mais práticas, né? Então, em Aristóteles, tudo é mais... Tudo sobre o que ele fala é mais focado. Então, ele tem um livro de retórica, ele tem um livro de poética, né? Ele tem um livro da política, e eu tenho um livro de física, né? E todas essas coisas. Mas é uma pergunta interessante. Com certeza tem discordâncias entre Aristóteles e Platão, até porque, na visão da própria retórica, Platão e Sócrates são totalmente contra a retórica, né? Eles acham que tudo isso é sofismo, né? Já Aristóteles não, ele tenta reabilitar a retórica, dizendo que ela é a arte de bem dizer, né? Ela é a arte de saber conduzir as pessoas para a verdade. Então, certamente ele também reabilita. Certamente parte também dele a reabilitação da poesia, para além da reabilitação da retórica. Mais alguém por ali? Eu tenho... Pode... Você? Antes de fazer a pergunta, só queria complementar do amigo, que ele falou que o Trasimo ganhou o debate. Né? Que o cara que é injusto, ele... No final ele está melhor, não sei o quê. E, bom, tem o livro do Boécio, que é depois desse, né? Que eu tenho certeza que vai na mesma linha. Ele fala um negócio muito bom, que ele fala que a justiça exercida no criminoso, por exemplo, é tipo um remédio. O criminoso está doente. Quando ele recebe a justa punição, ele recebe o remédio para a doença. Ou seja, ele está livre agora, entendeu? Da sua doença, que é o crime que ele cometeu. Então, a justiça, o cara receber a justiça é bom para ele. E agora minha pergunta é que na ciência política, que quando a gente está na universidade começa com Maquiavel, né? Porque a linha da universidade tem essa aura, é justo, sim, começar. Sim. Era anticlássico, né? E a grande crítica no Platão, quando você tenta trazer, é porque Platão, Aristóteles, eles estão no escopo idealista. Eles estão idealizando. Eles estão buscando o que deveria ser o ideal. Sim. E a grande invertida do Maquiavel é trazer a ciência política para como ela é de verdade. Né? A primeira coisa que eu falo é, tipo, bom, pode até ser, mas esse é o intuito mesmo, né? É criar esse norte, né? Para apontar a sociedade para ele. Mas o que você diria disso? Então, até fazendo uma ponte com outra apresentação que eu fiz sobre ciência política, né? Mas começo do ano, né? Que foi justamente sobre a escola de elite italiana, que são esses pensadores do século XX que se inspiraram muito no próprio Maquiavel, coisa assim. Eles também, né, Pareto, dizia, toda ação humana é irracional, né?
Ele falava coisas assim e mostravam, né, e descreviam como funcionava a política na verdade, de verdade, né, na realidade. A conexão entre essas duas coisas, talvez a melhor forma de mostrar seja justamente com Maquiavel. Porque Maquiavel é pintado como esse cara totalmente sem princípios, né? Maquiavélico é sinônimo de malvado, né? Pragmático. Pragmático também. Mas o próprio Maquiavel, ele dizia que existe um governo ideal. Qual é o governo ideal de Maquiavel? A República. É a República. Ele fala isso. Se inspira muito na República Romana, inclusive. Para Maquiavel, Engraçado, né? Toda a obra de Maquiavel é uma ciência, propriamente dita. É uma técnica. É sobre a técnica de governo. Mas essa técnica de governo, uma técnica é usada para quê? Uma ciência, nesse sentido, é usada para quê, né? É usado para um objetivo. E qual é o objetivo? Se você tem puramente uma descrição científica, técnica, de como funciona a política, parabéns. Tudo bem, você sabe como as coisas funcionam, você sabe que existe enganação, que existe isso, que existe aquilo. Mas o que você quer fazer com isso? Você quer só analisar? Bom, pode ser. Mas a política não é feita de pessoas que querem só analisar a política. Cientistas políticos normalmente não são políticos. Quem é o político? O político é alguém que tem um objetivo, que quer fazer algo, seja para o bem, seja para o mal, seja para governar efetivamente, seja uma pessoa justa, uma pessoa que está buscando realmente o bem da sociedade, seja uma pessoa má, que quer ganhar poder, que quer se beneficiar. Então, a ciência política tem todos os seus méritos, inclusive eu não teria feito a apresentação sobre se não achasse que ela descreve muito bem a realidade. Porém, como toda ciência, a ciência é apenas, como eu disse, é apenas um método. Ela não te dá um objetivo nenhum. Tem que começar de alguma coisa. Exato. Ela é apenas uma ferramenta. Se você tem um martelo e você não quer fazer... De que serve um martelo se você não quer construir nada com ele, né? Então, essa é a conexão. E é isso ao que eles se atinham, ao que Platão se atém mais nesse livro, que é o ideal. Não que ele não descreva como as coisas realmente acontecem. Inclusive, boa parte do que Maquiavel vai falar muito depois do decaimento do que seria uma república, do que seria um lugar bom, é justamente coisas que Platão descreveu nesse livro. Então, Platão sabe, a gente não pode pensar que Platão é ignorante sobre essa parte política. Você pega essa descrição que ele faz sobre o decaimento da república até a timocracia, você consegue ver paralelos na história. Sim. Ao longo do tempo. Ele não conhecia isso. Só... Exato. Platão conhece muitas histórias. Platão viu monarcas bons. Platão viu... sabia muito da história política de seu tempo, coisas que já são perdidas para nós, mas nós vemos como elas se repetem, né? Como essas coisas que ele aprendeu com um pouco conhecimento histórico que ele deveria ter naquela época, já serviram para ele, querendo ou não, expor também o início de uma ciência política que foi copiado, também foi porque não foi contradizido, né? Não contradizeram a ciência política posta por Platão. Só que ele não coloca isso como principal da obra dele. Acabei me alongando. Voltando um pouco para a poesia, fazendo uma apologia à tragédia, eu estou tentando lembrar de onde é que eu li isso, mas eu não consigo pegar a fonte. Se você pega a República, como ele descreve ali, a parte dos monarcas, dos guerreiros, eles saem na situação ideal, onde eles não participam de uma arte que estaria corrompendo eles, por assim dizer, que mostraria para eles a parte errada. Eles não, por exemplo, interpretariam um vilão. O conceito que tem ali é de que se você tem, por exemplo, um palácio branco, ele só branco, você não tem nada ali a poluir ele, com o passar do tempo esse palácio ele se torna cinza, no sentido que ele perde o brilho dele. Sim. O branco se torna mais fraco. E a principal questão disso é pela falta de uma comparação a ele. Porque se você tem apenas a parte positiva, você nunca olha para a parte negativa para entender o porquê da sua parte positiva ser tão boa, o porquê de seguir a virtude, sem poder olhar então para um lugar que não é virtuoso, para ter como exemplo, mas ao mesmo tempo você vai perdendo o propósito de ter aquilo. Você vai se esquecendo da importância
daquilo. Eu não sei qual que é exatamente porque depois o Aristóteles faz a poesia e tudo isso, mas é uma coisa que eu vejo um pouco, é que sem a arte, e a arte é exatamente a melhor forma de você ver isso, porque você não precisa realmente ter um lugar realmente ruim para se comparar, você pode fingir um lugar ruim, é a forma que você tem de reassegurar a sua virtude. Bom, certamente, quando pego no sentido literal, essa é uma das partes em que Platão mais erra, né? É justamente o contrário. Toda a pedagogia posterior justamente fala, né? Mostra, né? A importância de você ter esses exemplos negativos, assim. A importância de você ter ser contadas essas histórias. Também as tragédias as tragédias que Platão ouvia, né, e que ele condena no livro são que formaram ele mesmo, né? São que formaram ele. Então, pegando... Aí fica a dúvida, né? Que é a dúvida que faz muitas pessoas brigarem depois, né? Que faz ter tanta controvérsia em cima do pensamento de Platão, né? Que ele estava sendo sério quanto a isso? Ele estava querendo mostrar só um aspecto da realidade e não mostrar outro? Será que ele estava, na verdade, uma metáfora para algo? Ou será que ele estava só sendo irônico? Porque, como mostra aí o livro, como é uma coisa que, às vezes, uma pessoa que lê na tradução não percebe, é que Platão muitas vezes é irônico. Inclusive, o Kierkegaard escreveu um livro inteiro sobre o conceito de ironia, que é uma dissertação de mestrado sobre a ironia em Platão, na República, principalmente. Então, até onde ele estava sendo sério nas coisas que ele estava dizendo? Será que não era óbvio que algo que ele falou era ridículo e ele fez só para quebrar um gelo? Inclusive, Trasímaco, no começo, no primeiro livro da República, vai lá e fala, fala lá, Sócrates, não me venha com essa sua conhecida ironia. Sócrates, Platão mesmo diz que ele pode estar sendo irônico, que ele é conhecido por ser irônico. O que mostra... Bom, continua. É isso. Não, nessa parte da poesia também, eu leio bastante fantasia e ficção, geralmente. Sim. E um dos gêneros que eu mais gosto é a parte do Grim Dark, que é a sensação de um mundo péssimo que pode ser. Sim. Só que uma coisa que eu acho que muita gente no meio é meio como eu avalio o que é uma boa história nesse meio, que é uma má história, é a história que ela é má só por ser má, ela vai descrever um mundo horrível só para ser um mundo horrível, um personagem que é um vilão só para ser um vilão. Ou se ela tem. Da história que ela cria esse lugar horrível para mostrar como mesmo assim você pode trazer uma virtude. Mesmo estando na pior situação possível, você ainda pode ter virtude pela virtude em si. Perfeito. Acho que você... comentou durante a tua fala sobre alguns exemplos, tanto no nível de República, quando ele disse que é interessante a gente levar esses conceitos para coisas grandes, porque vai ficar mais fácil a gente olhar dentro de nós. Sim. Então, tu explicou isso do ponto de vista, né, da sociedade como um todo. Vamos, Chico, já? Tu também falou de alguns exemplos no nível do indivíduo, certo? Poderia levar alguns desses aspectos, né, de dentro da República para dentro da vida do indivíduo. Sim. É isso, certo? Exato. Tu deveria também esse nível, né, da sabedoria, da coragem Sim. E da temperança dentro de si. Tendo como forma principal de governo da sociedade a aristocracia, quando se olha para dentro de um nível, de uma organização, de uma empresa, de uma sociedade limitada, né, que seria um meio termo entre essas duas coisas, deveria se buscar dentro dessa sociedade limitada uma tentativa de governo onde a quem tu serve seriam os teus clientes, e tentar buscar algo mais parecido com uma aristocracia, ou se dissipa nesse intermediário? Tem visões distintas quanto a isso, né? Algumas pessoas mais puristas vão dizer que isso é... Algumas pessoas mais puristas vão dizer que isso é uma mentalidade bem burguesa, inclusive, que é justamente o mercador, que seria a alma de bronze, querendo tomar valores da nobreza, ou alguma coisa assim, né? Mas isso é uma visão sociológica mais ampla. Numa visão de governo, o Curtis Yarvin, né, é um autor americano, atual, né, tá vivo, que justamente ele fala bastante sobre isso, né.
ele defende justamente essa ideia de que hoje em dia você consegue ver como uma monarquia funciona pelas próprias grandes empresas, né? O CEO, ele fala justamente isso, o CEO é um monarca da empresa. E quando deixa de ser uma monarquia, a empresa normalmente ela se corrompe, né? Quando passa a ser uma oligarquia, quando passa a ser um conselho, as coisas ficam perdidas. Você vê o Steve Jobs, a Apple, né? Ele surgiu como uma monarquia do Steve Jobs, lá fazendo as coisas, e depois isso ela dá uma mornada. Quem sabe a gente ainda não viu a queda dela, mas acontece em outras empresas, né? Ou numa questão mais familiar, assim, você tem um cara que vai lá, constrói uma empresa do zero, ganha muito dinheiro, aí contrata várias pessoas boas que se juntam a ele, fazem um time muito legal, constrói a empresa toda e depois passa para o filho. E daí o filho já destrói tudo, vende a empresa, vende para um cara que é do mercado financeiro, que não está nem aí para o objetivo da empresa e zoa tudo. Então, minha resposta pessoal, não devemos ser puristas nessa questão, até porque Platão está usando uma metáfora de cabo a rabo, né? Então sim, essa metáfora também, creio que também funciona para empresas. Dentro disso, eu acredito que a metáfora da aristocracia, ela se vale mais mesmo para um meio familiar, para uma família mesmo, organização. Dentro de uma empresa, seria mais uma oligarquia tentando se inspirar na aristocracia. Então, é o cara que ele tem ali qual que é a terceira virtude mesmo? Temperança. Temperança, o cara que tem temperança, mas buscando ter mais sabedoria. Provavelmente poderia dizer que seria uma empresa mais ideal, mas não necessariamente vai ser melhor. Ele tá nessa questão prática, né, do dia a dia. Mas até você pode ver que, em relação à avaliação de tipos de governança corporativa, você vai ter muito as empresas que elas vão mais para o lado da aristocracia e as empresas que elas vão mais para o lado da tirania. Geralmente a empresa mais tirânica é o cara que está lá, está com o preço, mas ele vê a empresa mais puramente como, não, estou aqui para ganhar dinheiro e eu só vou fazer o mais estratégico para ganhar dinheiro. Enquanto a governança corporativa mais aristocrática é o cara que fala, tipo, não, eu estou aqui e eu quero que a minha empresa cresça. Vou tentar fortalecer como é que ela está, tentar melhorar a estrutura dela. Se isso me trazer dinheiro bom, é meu objetivo também, mas o meu objetivo é realmente melhorar o meu meio e não puramente vou crescer um monte e vender ela. Platão... Aristóteles depois vai falar isso, né? Que a oligarquia é a corrupção de uma aristocracia, né? Ele tem um sistema diferente de catalogação, né? E então, formalmente, né? No sentido estrito, né? Na forma, uma aristocracia e uma oligarquia seriam iguais, né? A diferença é justamente a motivação das pessoas que participam desse grupo, né? A pior coisa é estar numa empresa que tu não entende quem que manda na empresa. Tipo, não tem... Sim, não tem rumo. Fica para usar uma outra metáfora, outra história que ele usa, é um navio sem capitão, né? Mais algum comentário? Vamos aos Chicos? Vamos. Então, antes de... Obrigado.